Eletroerosão a fio Euro FW10. Trabalho feito por Bruno Vicentim Diassi, Felipe Antônio Emer e Walter José Lins Júnior para a disciplina Usinagem de Materiais e Engenharia Mecânica. Nessa agenda, nós vamos falar sobre uma breve introdução ao trabalho e aos conceitos, a história da eletroerosão, a utilidade e precisão, eletroerosão por penetração, eletroerosão a fio, aplicação da eletroerosão a fio, vantagens e desvantagens da eletroerosão a fio, os princípios de funcionamento da Euro FW10, a caracterização dos subsistemas da máquina-ferramenta, as principais características, o custo, transporte, instalação e insumos, com base na localidade de Florianópolis, e a relação de custos e insumos. Introdução. Este artigo visa esclarecer de forma superficial e didática sobre o método de usinagem de eletroerosão a fio e sobre a máquina-ferramenta Euro FW10. No artigo se encontram informações desde o início da utilização desse método de usinagem, metodologia, utilizações, principais vantagens, até a explicação dos mecanismos físicos envolvidos neste processo. Sobre a máquina-ferramenta, existem informações sobre seus mecanismos físicos, como subsistemas, principais acessórios, ferramentas, características, insumos, incluindo informações extras como custo de transporte e instalação. Todas as informações referentes à máquina-ferramenta foram obtidas diretamente do próprio site da empresa Eurostec ou através do contato digital, e-mail ou WhatsApp com os funcionários especializados na venda dessa máquina da própria empresa Eurostec. História da eletroerosão. As primeiras descrições deste processo começam em meados do século XVIII, porém este processo somente foi aplicado na indústria nos últimos 70 anos. Inicialmente, foi utilizado para a recuperação de peças com ferramentas quebradas em seu interior, como machos, brocas e alargadores. Teve grande desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial, quando havia escassez de mão de obra. Aqui temos uns exemplos de brocas, machos e alargadores. Utilidade e precisão. Muito utilizado na criação de matrizes e moldes, principalmente para a criação de peças com bom acabamento superficial e geometrias complexas, como nas peças de xadrez. Apesar das precisões variarem, de acordo com a peça a ser usinada, com o acabamento superficial desejado e até mesmo com o tempo de usinagem, em geral aceita-se que a tolerância é de 0,005 mm. É essencial que tanto a peça a ser usinada quanto a ferramenta a ser usinada sejam bons condutores elétricos. Existem dois tipos de aplicação, a eletroerosão a fio e a eletroerosão por penetração. Este método tem a vantagem de não importar a dureza do material. Bom, aqui temos um fio de cabelo e, a tolerância da máquina é de 0,005 mm. Um fio de cabelo fino tem 0,05 mm, ou seja, a tolerância da máquina é 10 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. E aqui temos uma ilustração de como funciona o processo, visto a geometria complexa do objeto, a qual se quer fazer uma matriz ou molde. Eletroerosão por penetração e princípio de funcionamento. A ferramenta que realiza a eletroerosão, ou seja, faz o desbaste do material, é chamada de eletrodo e deve ter o mesmo formato da peça que será criada posteriormente. A peça e o eletrodo são então mergulhados em um líquido dielétrico, o qual não conduz eletricidade, que geralmente é óleo mineral, querosene, ou no caso da FW10, uma resina. Ambos a peça e a ferramenta são ligadas em uma fonte de corrente contínua, tal que o eletrodo apresenta polaridade positiva e a peça negativa. De início, o material dielétrico impede que se forme uma corrente, porém conforme se aproxima o eletrodo da peça, tende-se a criar corrente. Assim, forma-se uma ponte de íons. Conforme se aproxima, haverá descargas elétricas que aquecem muito a região, a ponto que tanto a região da peça quanto do eletrodo são fundidos e eliminados. No entanto, pode-se ajustar para se obter até 99,5% de erosão na peça e apenas 0,5% no eletrodo. Pode-se chegar a até 50.000 graus Celsius. Assim a peça ficará com o formato do eletrodo. Aqui temos um esquema que mostra como é o processo. Ele é feito em vários ciclos, em que o eletrodo se aproxima e se afasta, se aproxima e se afasta, cada vez mais erodindo o material e formando a matriz. Continuando aqui comigo, que sou o Walter, né? Falando um pouquinho sobre eletroerosão a fio. Nesse processo, se utiliza um fio, que é um fio de latão ionizado, e esse fio é o próprio eletrodo onde vai ocorrer a passagem de corrente elétrica. Aí o que acontece? Esse fio atravessa a peça e em movimentos constantes ele vai provocar ali as descargas elétricas entre o fio e a peça, o que vai resultar então no corte do material. E aí, essa peça, ela está submersa numa água deionizada. E essa água atua como um resistor antes da descarga elétrica e depois da descarga ela atua como um agente de refrigeração e limpeza, removendo ali todo o material usinado decorrente da erosão, né, que vai ocorrer tanto na peça quanto no fio.
Aí a gente tem uma foto, uma imagem aqui, que mostra ali o fio, né, passando pela peça e fazendo as descargas elétricas ali para fazer o corte na peça. E também a gente tem um videozinho para ilustrar o processo. हमारे वर्कपीस के अंदर वायर ईडीएम कटिंग प्रोसेस की हेल्प से हम अप टू 300 तक के वर्कपीस को कट कर सकते हैं एंड इसका मोस्टली यूज़ हम करते हैं फॉर मेकिंग पंचेस टूल्स डाइज और कटिंग हार्ड मटेरियल सो इन सब चीज़ों के Bom, aí continuando então com as aplicações, são principalmente em usinagem de cavidade passante, em usinagem de perfurações transversais, em confecção de placas e guias e também em confecção de porta-punções e matrizes. Aí as vantagens desse tipo de eletroerosão a fio é permitir trabalhar com exatidão em peças com formatos complexos, possui sistema automatizado e também resulta numa superfície de alta qualidade, praticamente sem distorções e sem alterações microestruturais. Aí um pouquinho falando das desvantagens, a baixa taxa de remoção do material, a dificuldade de descartar os fluidos utilizados no processo e acaba sendo também um processo de alto custo. Aí falando dos princípios de funcionamento da máquina, que a nossa é a Euro FW10, o gerador da máquina vai produzir então as faíscas que vão promover a remoção do material nesse processo de eletroerosão. E aí a máquina então avança o fio através da peça e esse fio então vai realizar o corte com uma abertura um pouquinho maior do que o diâmetro dele. Aí nesse processo então vão ser geradas pequenas partículas, né, umas partículas resultantes. E essas partículas resultantes elas vão ser removidas pelo líquido dielétrico que nessa máquina recomenda-se usar a resina. E aí, como nesse processo o fio ele também sofre erosão juntamente com a peça, por conta disso o fio acaba sendo desgastado, então é necessário o descarte e uma realimentação de fio novo que a própria máquina vai realizar, a fim de dar continuidade ali no processo de usinagem. Aqui a gente tem um esquema que ilustra isso, né? Ali tem alimentação de fio novo em cima pela máquina, aí passa por uma guia para realizar o corte na peça e depois tem outra guia para vir o fio velho, digamos assim. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a caracterização dos subsistemas da máquina, né? No caso, eu sou o Bruno, o terceiro integrante do grupo. E, bom, nas máquinas de eletroerosão em geral, a gente tem uma divisão de subsistemas um pouco diferente das máquinas ferramentas tradicionais, onde temos o subsistema de suporte, de fixação da peça, de fixação da ferramenta, de avanço e de acionamento principal. Nas de eletroerosão, nós teremos a estrutura da máquina, a fonte de energia, a unidade de elétrico, o servo-controle dos eixos XY e o controle CNC. Falando um pouco da estrutura da máquina, então, ela se assemelha mais ao subsistema de suporte e fixação das máquinas tradicionais, né? Em relação à máquina de eletroerosão a fio, a gente tem uma estrutura um pouco mais livre, pois ela não tem que suportar tanta força quanto as máquinas de eletroerosão por penetração, já que a área do eletrodo em contato com a peça também é menor e, por isso, tem uma força menor em ação sobre toda a estrutura da máquina, né? Aqui ao lado temos uma estrutura semelhante às máquinas de eletroerosão a fio, que são chamadas de estruturas de estilo aberto, por James. Falando sobre a fonte de energia, é ela que controlará todo o processo, a geração de faíscas, e esse controle também é feito de acordo com o material a ser usinado, né? O tempo de faísca, digamos, ligado e desligado, spark on e off, a tensão e a corrente e o movimento dos eixos também é controlado pela unidade, juntamente com a fonte de energia. E como essa instalação é feita no mesmo ambiente, em um gabinete, em um encapsulamento, também é feita muitas vezes ao lado da máquina, se tomando o cuidado necessário para que não se tenha uma contaminação no ar que entra em contato com esse encapsulamento, já que todo o sistema eletrônico é refrigerado a ar mesmo. Falando sobre, então, a unidade do dielétrico, é ela que faz o armazenamento e o controle do fluido, no caso, a resina, né, o fluido dielétrico. No caso, a maioria das máquinas de eletroerosão, elas têm um tanque em inox, já que alguns fluidos dielétricos são bastante corrosivos. Nessa unidade também temos filtros, as bombas de circulação e pressão e toda a tubulação necessária para que o fluido corra durante todo o processo. Nessa unidade também é feito controle da condutividade do fluido e o tratamento do mesmo, sendo que caso
o fluido tenha muitas partículas que são adquiridas pelo fluido durante o processo de corte e essa condutividade do fluido estiver muito elevada, ele é filtrado novamente e o processo não pode iniciar até que a condutividade estiver tolerável. Falando sobre o servo-controle dos eixos X e Y, que é os dois eixos que nossa máquina apresenta, podendo ter máquinas até de 5 eixos, mas no caso da nossa, somente 2. É o controle e movimentação dos eixos, que é movimentado de acordo com o design escolhido para usinagem, e cada controle é feito separadamente por um servomotor. As movimentações da nossa máquina são feitas sobre guias lineares, e essa imagem ao lado representa uma unidade que se move em X e Y, no caso ela movimenta o suporte do fio, mas também temos a máquina que se movimenta a mesa, e o fio, o eletrodo, fica parado. O último subsistema, o controle CNC, o controle numérico computacional, ele fará o comando dos motores e dos eixos de acordo com o necessário, de acordo com o design escolhido para a usinagem. Esse sistema é integrado com o CAD/CAM, ou seja, assim ficará mais fácil de se ter integração com os softwares de modelagem, como SolidWorks, por exemplo, ou outros, ao invés de ter que se programar todo o G-code da máquina. Nossa máquina, a FW10, também apresenta um painel de controle a curta distância, onde o operador pode fazer o controle dessa máquina de forma um pouco mais manual, que é localizado juntamente com o gabinete, junto com a fonte de energia. Principais características: fio de molibdênio, diâmetro entre 0,18 mm e 0,22 mm, velocidade de 1,7 ms/s a 11,8 ms/s, angulação máxima de 30 graus, dessa forma oferecendo uma angulação máxima de 30 graus do fio, podendo gerar geometrias mais diversas, sistema de reaproveitamento do fio, alinhamento de fio feito de forma eletrônica, sistema de duplo tensionamento do fio, movimentação dos eixos X e Y através de guias lineares de precisão, tecnologia de corte integrada ao CNC, controle numérico computadorizado, que é utilizado para automatizar máquinas e ferramentas no processo de usinagem, controle remoto completo para operação a curta distância, interface de programação simples e interativa em poucas páginas, ajuste de velocidade feito através de inversor de frequência. Bom, um inversor de frequência é um dispositivo eletrônico o qual transforma a corrente alternada fixa em corrente contínua variável, desta forma controlando a potência consumida através da variação da frequência entregue pela rede. Muito usado para motores trifásicos. CAD/CAM integrado, apresenta carenagem na mesa. Bom, carenagens são carcaças usadas para a proteção de máquina e ferramentas de usinagem, neste caso, proteger a máquina de corte a fio. Agora, falando sobre alguns dados de custo, transporte, instalação e insumos necessários para o funcionamento da máquina, a gente conseguiu entrar em contato com a empresa Eurostec, só que a gente teve que fazer uma aproximação com os dados e valores da FW5, em vez de fazer com a FW10, que é de fato a nossa máquina, né? E o que a gente conseguiu obter então foi que o valor da máquina é aproximadamente ali R$428 mil, sendo que nesse valor está incluso já as horas técnicas para instalação e para treinamento de pessoal da empresa, né, que eles vão operar a máquina. Só que o frete não está incluso nesse valor, então o frete acaba sendo aí de inteira responsabilidade do cliente. E a máquina, ela já vem com alguns insumos, né, como por exemplo o rolo de fio, 2 potes de resina e um conjunto de roldanas. E a gente também fez uma tabela aqui que apresenta a relação de custos e insumos, que mostra o valor de referência para cada item e as horas de vida estimada para esse item, né? Então, por exemplo, aqui o fio de molibdênio ele tem um valor de R$485 e ele funciona por 240 horas. A resina, R$330 e funciona também por 240 horas. O conjunto de roldanas, que é completo, ele tem um valor de 2.900 e funciona por 2.400 horas. Os contatos de metal duro, R$85 e 100 horas de vida. O filtro, R$275 e 250 horas de vida. E a energia, aproximadamente R$0,45 ali, quilowatts. E a vida estimada em horas é 4 kW por hora. Bom, a gente agradece a atenção e muito obrigado.